Estamos de volta aqui do Espaço Online. Hoje nós estamos falando sobre ronco e apneia do sono com o Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista do Hospital Lefort aqui de São Paulo. Doutor, nos blocos anteriores falamos um pouco sobre ronco, falamos um pouco sobre a apneia do sono. É interessante também a gente falar sobre um dos tratamentos mais eficazes no combate à apneia. O que seria exatamente? Sim. Então, lembrando que a apneia é um fechamento da garganta. A garganta fecha tanto pela contração da musculatura quanto pela queda da base da língua. Então, fecha aqui. Então, o primeiro tratamento e o mais eficiente de todos eles hoje é um aparelho de pressão positiva. Esse aparelho chama-se CPAP. O aparelho de CPAP é um aparelho que é conectado no nariz ou no nariz e na boca, através de uma máscara. Isso é colocado num aparelhinho e a pessoa usa o CPAP somente para dormir, porque a apneia do sono, como o nome diz, é uma doença somente quando a pessoa está dormindo. Então, o que acontece é que este aparelho, ele injeta o ar com pressão. Ele empurra o ar e este ar com pressão vai vencer a obstrução. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês como que funciona e principalmente desmistificar esse equipamento. Ele é um equipamento pequeno, não é necessário. Antigamente eram aparelhos bem grandes, né? E esse aqui é um exemplo de máscara de CPAP. Então, hoje em dia, as máscaras, elas têm um conforto muito grande, muito mais do que antigamente, né? As máscaras, elas são molinhas. As máscaras, hoje, elas giram tanto nesse sentido quanto assim, ou seja, o paciente pode se virar na cama, ele tem essa possibilidade de movimento. E essa máscara, que é uma máscara nasal, ela é adaptada desta forma na pessoa e o ar, então, é injetado com pressão e vence a região da obstrução. Este aparelho, então, é conectado aqui e a pessoa, ela vai dormir com este aparelho. Aí muita gente fala assim, mas não dá para dormir com esse aparelho, né? Dá para dormir sim, principalmente você sabendo que esse é um tratamento da doença. Então, a doença apneia do sono hoje ela não é tão conhecida como colesterol, diabetes, né? As pessoas fazem muito sacrifício para tratar o diabetes. Então, infelizmente, por que não também para a apneia do sono? É necessário essa compreensão. E esse equipamento, ele vence essa obstrução durante o sono. A pessoa está dormindo, mas o ar é injetado com pressão. Naturalmente, a tecnologia evoluiu muito rápido, então nós temos aparelhos que vão aumentando a pressão à medida que a pessoa dorme. Ou seja, quando ele vai corrigindo automaticamente. Isso, existe a correção automática. E existe uma pressão pré-determinada que ele vai atingir. Então a pessoa coloca a máscara sem pressão, o aparelho está ligado, não tem pressão nenhuma, ok? E aí, à medida que o tempo vai passando, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o próprio aparelho já vai aumentando a pressão quando a pessoa já está dormindo. Então não vai ter aquele incômodo da pressão de colocar a máscara já com pressão. É possível ter apneia mesmo durante o uso do aparelho? Não. O CPAP é um aparelho que, quando indicado com a pressão correta, ele corrige 100% dos episódios de apneia. Todos os episódios ele corrige. O problema é que, na realidade, ele não trata a doença. Ele trata a apneia, ou seja, aquela apneia ele tirou. Mas se a pessoa não usar no dia seguinte, não tratou a origem da doença. Assim como a insulina trata o diabetes.
Se não tomar insulina amanhã, não adianta ter tomado insulina 10 anos passados. Naquele dia, a pessoa vai ter problema. E a apneia funciona assim. Nós tratamos a apneia com o CPAP. Agora, não adianta chegar numa loja especializada, comprar um aparelhinho sem ter todas essas orientações médicas, principalmente no que diz respeito à pressão correta do aparelho. Muito importante essa sua colocação. Eu recebo muitas pessoas que falam o seguinte: eu vou para os Estados Unidos comprar lá, que é mais barato, o aparelho de CPAP, né? Vejam, aparelho de CPAP necessita de uma adaptação individualizada, a escolha do aparelho, a escolha da máscara. Então, a determinação correta da pressão que ela deve ser regulada, o equipamento. Então, não é assim. Então, essa questão de ir comprar é como se alguém comprasse um óculos para você. Entendeu? Eu não enxergo bem, traz um óculos para mim. Né? Você não mediu quantos graus, você não sabe se adapta aqui ou aqui, se é pequeno ou se é grande. Então, o CPAP é a mesma coisa. Então, não adianta você ir buscar em outro lugar. Nós temos, sim, aqui no nosso país, inúmeras empresas que fazem essa adaptação muito bem e do ponto de vista exclusivamente profissional, tratando a doença. Após o início desse tratamento com o CPAP, quanto tempo é necessário para que a pessoa já se acostume a dormir com esse equipamento? Isso é muito variável. O que acontece é que o benefício que a pessoa tem em relação ao tratamento da apneia do sono estimula muito a pessoa a usar. Então, a apneia do sono, ela pode levar a pessoa de dia a cansaço, a sonolência, aquela pessoa que dorme toda hora. Então, naquela noite que ele não usou o CPAP, o que acontece? Ele acorda super bem. A pessoa acorda bem, tem um dia muito bom. Descansado, não houve reclamação do companheiro ou da companheira. Então, isso estimula muito a usar o CPAP, né? O que existe hoje é um preconceito muito errado em relação ao CPAP. O CPAP deve ser um equipamento amigo da pessoa que tem a doença, deve tratar assim. E além do CPAP, as outras opções de tratamento quais seriam? Existem casos onde seria importante fazer uma cirurgia específica para a obstrução. Então, tem pessoas que têm amígdalas grandes e a retirada das amígdalas ajuda. Tem pessoas que têm problemas de palato, às vezes a campainha é muito longa, a úvula, né, é muito longa, às vezes é adenoide, às vezes é um desvio de septo ou pólipos nasais. Então, a cirurgia visa a desobstrução respiratória. Existe uma cirurgia que foi desenvolvida por um brasileiro e é reconhecida mundialmente, que faz uma secção num músculo que fica na garganta, que faz a contração. Mas a cirurgia, ela só é indicada com muito critério em casos muito específicos, né? Doutor, temos 3 perguntinhas antes de encerrarmos o programa, da Larissa Bicudo. Ela gostaria de saber se existem exercícios específicos para diminuir o ronco. Os exercícios ainda são algo que não está cientificamente aceito por toda a nossa comunidade. Existe, sim, a fisioterapia, existem exercícios de língua, existem exercícios para o palato, para o céu da boca, mas ainda nós estamos caminhando. Outra pergunta da Rosimeire, ela pergunta por que o sono é tão importante, quantas horas ela deve dormir por dia? Muito importante a pergunta. O sono, ele foi sempre tido como um período de descanso. Porém, além do descanso, o sono é um período de intensas atividades metabólicas e hormonais do ser humano. Então, o sono é fundamental não só para o descanso, como para o funcionamento todo do corpo. E a duração do sono é muito variável e tem que ser individualizada. A polissonografia pode ajudar para saber se a pessoa cumpriu os ciclos do sono, e isso pode orientar um pouquinho com relação à duração do sono individual.
Doutora, uma última pergunta da Mariana Ferreira. Ela disse que tem insônia, não consegue dormir a noite inteira. Quando amanhece o dia, vem um sono terrível acompanhado de um ronco exagerado. Ela gostaria de saber se pode ser algum problema de saúde. Sim, a insônia é um problema de saúde e a maioria das vezes a insônia é um problema neurológico ou um problema de ansiedade. A questão é que a insônia não tem uma relação direta com a apneia do sono, mas é claro, a pessoa ficou tentando dormir a noite inteira, de manhã fica muito cansada e vai roncar, mas não há relação direta com a apneia do sono. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas nós agradecemos a participação do Dr. Jamal Azan, ele que é otorrinolaringologista do Hospital Lefort aqui de São Paulo e hoje esclareceu as nossas dúvidas e também dos nossos internautas a respeito de ronco e apneia do sono. Doutor, muito obrigado pela presença, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Todos que nos acompanharam, inclusive com as suas perguntas, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela audiência. Fique conosco, acompanhando toda a programação da Jovem Pan Online e até o nosso próximo programa.